Sem dinheiro, a população vem perdendo sua casa própria. Ou seja, quem comprou sua casa financiada não está conseguindo pagar. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos hoje abordar esse tema, a questão da economia que vem prejudicando todos aqueles que simplesmente fizeram o financiamento da casa própria e estão tendo retomada dos seus imóveis, perdendo as suas casas, porque o seu poder de compra simplesmente está indo para o espaço. Eu separei algumas notícias aqui e a gente vai comentar sobre, no final a gente vai acabar entendendo a real situação e o real motivo desse movimento, não só bancário, de retomada de imóvel, como a revolta da população com a questão da perda do poder de compra. Eu separei vários pontos e vou começar por esse, porque eu achei ele bem engraçado. Saiu lá no Valor Econômico. Brasil parece macaco no Airbus apresentando todos os botões. Realmente é o que está acontecendo com o governo. Se vocês prestarem atenção, cria uma crise, o governo cria um monte de tentativa, um monte de balão de ensaio para tentar resolver a crise. É a crise do ovo, a crise do Pix, foi a crise da carne, a crise da picanha, crise do... tudo que é crise. Aparece uma crise, o governo começa a falar que vai resolver isso, vai resolver aquilo, vai resolver não sei o quê. O maior absurdo é agora, que para a COP30 ele está simplesmente desmatando parte da floresta amazônica para construir uma estrada. Ora, você vai para a COP30 para falar de ecologia, de proteção ambiental e vai devastar a floresta amazônica, é isso mesmo? Então, o governo está parecendo isso mesmo. Brasil parece um macaco no Airbus apertando todos os botões. E isso vai fazendo o quê? Vai criando um monte de problema em todos os setores, não só na economia. Vamos lá, vamos aqui falar basicamente sobre economia, porque é a questão que a gente botou lá. Então, no Estadão aqui, ó, quem separou foi o Fonseca, separou da seguinte maneira, separou do Estadão. Retomada de imóveis por bancos cresce e atinge o maior estoque em 4 anos. Bancos acumularam estoque de 79 bilhões em imóveis até novembro de 2024. Volume equivale a 1/3 do valor de todos os empreendimentos lançados no Brasil no ano passado. Ou seja, tudo que foi lançado no Brasil, os bancos tomaram de volta 1/3 de todos os imóveis. Mostra o quê? Que não adianta você só ter o sonho de ir lá e comprar a casa própria, porque simplesmente a economia não permite que você pague a prestação e você perde tudo aquilo que você deu. Então, olha o risco que você corre. Você está afastando o quê? Não só afastando as pessoas de conseguir o seu sonho da casa própria, mas também está prejudicando o mercado imobiliário. Sim, as construtoras. Ora, se não vai aparecer ninguém para comprar imóvel, por que eu vou construir? Então, esse é o grande problema que começa. E ele mesmo lá continua. Haddad diz que não houve aumento de carga tributária no Brasil, nem a criação de nenhum novo imposto. Só hoje aumentou o imposto das MEIs, sem contar o IVA 28%, taxa das mozinhas, imposto do offshore, etc, etc, e discussões de impostos de dividendos em capital em contrapartida. Ou seja, o governo, mais uma vez, vamos lá, o primeiro item do ponto, parece um macaco no Airbus, faz a cagada e depois sai apertando um monte de botão para ver se consegue solucionar o problema. E essa do Haddad dizer que não aumentou imposto, cara, brincadeira não, cara. Olha, eu teria vergonha. Juro para você, se eu estivesse no governo, eu fosse lá no Ministério da Fazenda, eu não falaria um negócio desse nunca. Se eu fosse lá no Ministério das Comunicações, eu não deixaria um ministro falar um negócio desse, porque perde credibilidade, fica feio. Todo mundo viu que só houve aumento de imposto. E aí, na maior cara lavada, o ministro da Economia diz, não, o problema não é do governo, não. Nós crescemos 3% do PIB e não aumentamos imposto nenhum. Ora, é muito feio um negócio desse. E tá lá, na CNN, mercado teme Lula anunciar novos gastos sem origens de recurso. Isso aqui é o quê? Exatamente, isso aqui é o grande problema. Sabe por que você está perdendo o seu imóvel? Sabe por que as pessoas não estão conseguindo pagar o financiamento? Porque elas perderam poder de compra. Você não tem mais, seu dinheiro vale cada vez menos, e vale cada vez menos por quê? Por causa da inflação. E quem cria a inflação? Tá aí, é o governo. O governo começa a fazer um monte de gasto, não tem receita e precisa fazer o quê? Aumentar a base monetária, que é imprimir dinheiro ou pegar empréstimo. E com isso, ele faz esse crescimento muito elevado e a inflação vem corroendo todo o seu dinheiro. Lá no Valor Econômico, inflação pelo IPCA 15 acelera e vai a 1,23 em fevereiro. Ora, foi a maior inflação do mês. E vou dar uma notícia que é pior. Março já está botando a inflação acima de 1% de novo ao mês. Ora, se a gente continuar nessa tendência de 1% de inflação ao mês, nós vamos chegar no final do ano com mais de 12% de inflação. A meta é 3,5%, a banda é 4,5%. Nós vamos chegar o quê? A 12% de inflação? E a inflação faz o quê? Faz você perder o seu poder de compra, você compra cada vez menos. Vídeo que está acontecendo no supermercado, né? Você chega lá, você já não compra mais as mesmas coisas. E de quem é a culpa? Será que o Lula tem realmente que dizer lá, como ele falou na entrevista dele, quero saber quem é o larápio, o Zé Pilantra que está fazendo aumento do preço de ovo?
Ora, não foi ele que botou lá a instituição de carimbar a data de validade do ovo? Ele não criou mais um custo para o produtor? Ele não criou um monte de regra criando mais problemas e custos de produção para o agronegócio? Aí ele não sabe por que aumentou o preço? Não foi ele que criou a inflação? Não foi ele que aumentou a base monetária? Não é ele que está fazendo gastos exagerados? E aí ele vai querer o que? Ele quer saber quem é? Basta ele olhar no espelho, que ele vai saber quem é. Então tá lá, na CNN Economia, em busca de popularidade, Lula assusta o mercado. Vai mais uma vez, por isso que eu separei aquela primeira matéria, é o macaco no Airbus apertando um monte de botão. Sem saber o que fazer, o Lula sai falando um monte de besteira. O Sidônio, graças a Deus, aí entrou como ministro da Economia e está afundando o governo de uma vez. Eu digo graças a Deus porque essa economia política que nós temos tem que acabar. Isso tem que ir logo para o fundo do poço, para as pessoas perceberem que precisam mudar. Quando bate no bolso de cada um, que você chega no mercado e não consegue mais alimentar a sua família, você começa a ficar preocupado. O que está acontecendo? O governo está o quê? Perdendo popularidade. Todo mundo viu as últimas pesquisas. O governo, o Lula, o próprio Lula, não só o governo, o próprio Lula está perdendo credibilidade no Nordeste, que é o maior reduto dele. Por quê? Porque bateu no bolso da população. E o Lula sai e assusta o mercado. Claro que ele assusta o mercado. Cada vez que ele abre a boca, ele fala uma besteira, que ele vai fazer uma besteira diferente. E você, se você fosse investidor, você acreditaria num país desse? Então, quando ele fala assusta o mercado, é assusta o investidor. É quem tem um capital que vai lá aplicar e gerar novos negócios. E aí você, obviamente, vai botar seu capital em outro lugar. Vamos lembrar, o mundo é globalizado. Você não tem que investir no Brasil, não. Você pode investir no mundo inteiro. E a Miriam Leitão vai lá. Inflação disparou na prévia de fevereiro, mas ficou pouco abaixo do previsto. Entenda. Passadora de pano. Sim, a Miriam Leitão, cara, me desculpa, eu até gostava ela como repórter há muitos anos atrás, tá? Vou ser bem sincero, tem muitos anos que eu já não assisto mais televisão. Mas eu até gostava, ela tinha até umas falas boas, mas ultimamente, do que eu só leio dela na internet, até das colunas dela na própria internet, me assusta. Eu não sei de onde ela tira essas ideias, o contorcionismo que ela faz para tentar dizer que o governo está no caminho certo. E aqui é tudo contraditório. Inflação disparou, mas ficou um pouco abaixo, é o famoso mais, né? Mas está abaixo, está tranquilo, inflação de 1,23 está tranquilo, está legal, está numa boa. Está numa boa não, amigo. Você em um mês perdeu 1% de poder de compra. Mês de março vai perder mais 1%. Se continuar assim, no final do ano, seu salário não vai comprar metade do que você comprava. Sim, e você acha que isso está bom? Não pode estar bom. E o Brasil 247 está lá. Boletim de esquerda. Alta dos alimentos compromete 22% do orçamento das famílias mais pobres. E é exatamente aqui que está o problema. O governo Lula está se desfacelando por isso, porque bateu no bolso, inclusive, do mais pobre. A inflação, ela prejudica sempre mais ao mais pobre. O cara que tem mais dinheiro, ele se protege, ele investe, ele aplica, ele tira o dinheiro do país, ele transforma em dólar, ele faz N coisas. O mais pobre não, porque ele ganha para sobreviver. Ele não tem dinheiro para mais nada. Então, se ele perde o poder de compra, então se ele podia chegar lá no mercado e comprar um Danone para o filho, ele agora não pode mais. Se ele podia comprar um sorvete para o filho, ele agora não pode mais. Ele podia levar o filho para comer um hambúrguer fora, agora ele não pode mais. Isso vai criando problema, você vai sentindo no seu dia a dia. Você vê que o alimento que está na sua mesa é em menor quantidade, em menor qualidade. Antes você podia comer carne, agora você só pode comer ovo. Antes você podia comer um frango inteiro, agora você só pode comer o pé de galinha. E por aí vai. Então isso está destruindo. E o governo não conseguiu entender ainda que a culpa é dele, é ele que gera inflação. É a má gestão econômica, é a má gestão fiscal que está causando isso aqui. E o Estadão vai lá. A marca do governo Lula é a combinação entre susto e improviso. Aqui, exatamente aquele primeiro item que eu coloquei na matéria. É o macaco no Airbus apertando todos os botões. É uma combinação entre susto e imprevisto. Eles não sabem o que fazer. Eles estão simplesmente numa política econômica que eles não entendem, que eles estão fazendo um monte de besteira que já deu errado no mundo inteiro. Já deu errado aqui no Brasil. Para quem não lembra da época do Sarney, eles estão fazendo as mesmas coisas. Nós vamos voltar daqui a pouco ter o fiscal do Lula, em vez de ter o fiscal do Sarney. Daqui a pouco vai ter gente apreendendo boi no pasto. Aquela coisa horrorosa, fila para você comprar arroz e feijão. Para quem é mais velho, assim como eu, vai lembrar da fila do arroz, da fila do feijão. Você só podia comprar um pacote de feijão por pessoa. Sim, eu vivi essa época. E digo para você que não viveu.
é horroroso. Você não sabe, você tinha que ir para o mercado correndo, porque de manhã o produto era um preço, de tarde o produto era outro. Então você ganhava um dinheiro, você tinha que correr para o mercado para comprar alimento, para você poder se garantir. Você tinha que ter um freezer em casa, se você quisesse comprar carne, porque você comprava e você tinha um freezer em casa para você poder armazenar. Agora, o pobre tem essas condições? Não, então ele é o que mais sofre, como diz ali. E demanda por crédito no Brasil cai 7% em 2024. Ora, quem é louco de pegar empréstimo com juros desse tamanho? E os juros ainda vai subir. E o governo descontrolado. Isso mostra bem a situação que está o país. Então, o problema não é só o indivíduo perder a sua casa própria, é simplesmente uma consequência de tudo. Ele está perdendo a casa própria, ele está perdendo o carro financiado, ele não está comprando alimento, e simplesmente o governo não sabe o que faz. O governo simplesmente se ficou feliz porque trocou o ministro da comunicação quando entrou o Sidônio. Agora o governo vai dar certo. Ora, se o governo está baseado no Ministério da Comunicação para fazer propaganda e achar que vai melhorar o governo, me desculpa, isso não vai mudar o preço na prateleira do mercado. Isso não vai fazer com que a população consiga comprar sua casa própria. Muito pelo contrário, vai afastar cada vez mais o comprador do produto. Então você vai ficar mais distante de se alimentar melhor, de ter a sua casa, de ter o seu carro. Então, essa é a realidade do governo. Então, nós fizemos aqui uma geral para você entender que simplesmente a perda da casa própria, que a gente viu que as financeiras já tomaram 1/3 de todos os imóveis que foram colocados em mercado em 2024, 2025 parece que vai ser pior, ok? Se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Se você quer fazer um comentário, uma sugestão ou mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Querendo, se inscreve no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.